E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Adentramos agora a carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 4 é o conteúdo para a nossa reflexão hoje. Dando uma pincelada rápida nestes capítulos, observamos logo no capítulo 1 divisão, partidarismo, ou seja, o corpo de Cristo dividido, blocos de grupos que se formam e se oposicionam uns aos outros, causando a divisão na igreja. Observe o verso 11 e o verso 12, Paulo lidando com essa igreja de Coríntios, que vamos verificar ao longo do estudo que faremos nestas duas cartas paulinas. Verificaremos que trata-se de uma igreja desafiadora para qualquer pastor, uma igreja problemática, uma igreja dividida e competitiva. Mas, todavia, no verso 11 e no verso 12, veja a declaração de Paulo: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Partidarismo. Não porque o fulano é melhor, porque o cicrano tem mais destaque, enfim, começam a tomar partidos, criar dissensões, e quem mais se prejudica com isso é a obra de Deus, porque ela não vai adiante com uma igreja dividida. Uma igreja dividida não recebe a ação do Espírito, uma igreja dividida não dá bom testemunho, uma igreja dividida e de partidarismo não tem poder. Consequentemente, todo que se aproxima se frustra porque percebe que esta igreja não representa bem a vontade de Deus, o poder de Deus, ou mesmo possui em primazia a presença de Deus. Consequentemente, o indivíduo se frustra com esta igreja e não permanece na mesma porque ela não cumpre o propósito para o qual ela existe. Ei, você quer se posicionar junto ao partido de alguém? Você quer estar ao lado de alguém que considera predileto? Tudo bem, que este alguém seja Jesus Cristo. Que eu, você, todos nós possamos tomar um partido, não em minha causa própria, não em tua causa, mas um partido pró-Jesus Cristo, todos nós juntos tomando partido por Ele, para Ele, porque a Ele todo joelho se dobre e confesse toda a língua que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Posicionaram-se, por um lado, de Paulo, outros Cefas, outros de Apolo, mas não é nem Paulo, nem Cefas e nem Apolo. Chama-se Jesus Cristo, porque no verso 13 Paulo pergunta: Jesus está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Vocês foram batizados em nome do Paulo? Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim. Por que eu estou tomando partido do irmão Abraão, do irmão Pedro, do irmão Tiago, do irmão José? Todos nós vamos tomar partidos pró-Jesus Cristo. E o que ele determina na sua palavra deve ser o comportamento de sua igreja. Nos posicionemos ao lado da palavra, ao lado de Jesus. Mais adiante, Paulo vai chamar isso de homem espiritual. Quem é o homem espiritual? De acordo com o capítulo 2. Você vai observar no versículo 14 e 15 o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O verso 15, mas o que é espiritual discerne muito bem, e ele de ninguém é discernido. O que significa ser um homem espiritual? Sensível à voz do Espírito. Você observa os homens de Deus do passado, o Espírito dizia, faça isso, faça aquilo. Não eram dirigidos por sua própria vontade, mas pelo Espírito de Deus. O homem espiritual é aquele dirigido pelo Espírito de Deus. Sua vontade não é o que prevalece, mas o claro, assim diz o Senhor. Há o que você gosta e há o que agrada a Deus. E aí o homem espiritual escolhe o que agrada a Deus,
mesmo em detrimento ao que ele particularmente gosta. É assim que funciona. Já o homem carnal é exatamente ao contrário. A prioridade não é o que agrada a Deus, não é uma direção de vida pelo mover do Espírito, mas é por seu próprio raciocínio, por sua própria vontade, por sua própria intelectualidade. Observe aqui no capítulo 3, o versículo 1 em diante: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. O crente carnal, ele não é maduro, ele não está amadurecido no relacionamento com Cristo, não está amadurecido no conhecimento da palavra, ele é sensível às suas emoções, é que determinam o seu comportamento e não a direção divina. Ele põe as emoções acima, suas emoções, seus sentimentos particulares, se ele foi ofendido ou não, se ele foi magoado ou não, acima da vontade de Deus. Ele é capaz de deixar a prática da vontade de Deus, porque seus sentimentos foram feridos, foram magoados. Você percebe que ele não tem uma estrutura, não tem uma maturidade. Qualquer coisa lhe faz desistir do caminho que Deus lhe propôs. O verso 2 diz: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podem, porque tampouco agora também não podeis. Ou seja, são crianças na fé. Como uma criança não pode se alimentar do alimento, da comida sólida, tem que ficar tomando leite. O crente imaturo, novo na fé, continua só no leitinho e ele não consegue obter uma maturidade. E esse indivíduo, ele tende a ser caracterizado como carnal. O verso 3 diz assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Ou seja, por que o crente é carnal? Porque as mesmas coisas que ele fazia quando não ainda estava na presença de Deus, ele continua fazendo, todavia, só que agora sob a alegação de que está na presença de Deus. Como estando na presença de Deus, ele continua sendo o mesmo que outrora, na ausência dele, na ausência divina, ele era. Compreende? Nada mudou, ou seja, ele continua carnal. Ele era carnal sem Cristo e agora, supostamente com Cristo, continua sendo aquilo que sem Cristo ele era, ou seja, continua carnal. E como que a gente demonstra a nossa carnalidade? Nosso posicionamento partidarista, nossa divisão que causamos junto à igreja, porque observa o comportamento exibido, de acordo com as palavras do Paulo, por esse tipo de gente. O verso 3, o verso 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quando eu fico me posicionando demais ao lado de pessoas e não de Deus, eu sou um indivíduo carnal e não espiritual. Então observem isso, porque Paulo coloca o ponto muito equilibrado. O verso 6 ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, a honra e a glória é a Deus, não é a Paulo e não é a Apolo, mas é o Deus que usou a Paulo, é o Deus que usou a Apolo. Isso me faz ser espiritual, o reconhecimento da soberania divina. Carnal, quando eu reconheço apenas a predominância do poder humano. E aí é complicado, porque o poder humano não edifica como o poder divino. Você observa aqui no capítulo 4, eu destaco o verso 20, quando Paulo, neste trecho, diz palavras poderosas que são as seguintes: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. É muito blá blá blá, é muita conversa, é muito falatório, é muita opinião e pouco poder. Deus está precisando de uma igreja que fale acerca da sua mensagem, todavia demonstre a eficácia dessa mensagem através do poder. Aonde há poder, poucas palavras precisam ser ditas, porque há poder que já evidencia o que está acontecendo ali. Percebe? Então, será que temos vivido sob a influência poderosa do Espírito de Deus? É algo a considerarmos neste dia. Pense nisso, graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos na Super Ano Bíblico.